Olá, eu sou a Milene do canal Entre Viagens e Livros e hoje eu trago um vídeo que foi muito pedido por algumas pessoas, porque é o seguinte, eu tenho um clube de leituras já há 2 anos e a cada mês a gente faz a leitura de um livro diferente, então ao longo do ano nós acabamos lendo aí 12 livros e normalmente eu divulgo um vídeo no início do ano com as leituras do primeiro semestre e depois um segundo vídeo com as leituras do segundo semestre. E é justamente isso que eu vim fazer nesse vídeo. Então hoje eu trago todas as leituras que nós faremos do mês de julho até o mês de dezembro. Bom, primeiro eu quero dar algumas informações para vocês. Então, caso você deseje participar do meu clube de leituras, a participação é gratuita e é muito simples, basta você se inscrever no formulário que eu deixo aqui no campo de descrição do vídeo. Depois eu vou te adicionar ao meu grupo de WhatsApp e é nesse grupo onde nós fazemos as discussões. Então, ao longo do mês eu elaboro um cronograma de leitura e todo dia as pessoas podem enviar pequenos comentários, né, o que elas estão pensando da leitura até o momento e depois a gente marca uma discussão final que acontece via WhatsApp. E nesse vídeo de hoje eu já vou deixar aqui o formulário para as inscrições dos 2 próximos meses, então para julho e para agosto. E aí para os próximos meses eu vou gravar novos vídeos relembrando quais são os livros escolhidos e trazendo então os formulários para as próximas inscrições. E funciona da seguinte maneira, se você quiser entrar em um mês e depois continuar com a gente, você pode ficar no clube. E se de repente o próximo livro não te agrada, você não tem interesse em participar, você pode sair e em algum momento retornar a participar conosco. Bom, dito isso, vamos então para as leituras que ocorrerão no segundo semestre. Só tem livro bom, eu já adianto isso para vocês, e alguns desses livros foram escolhidos colaborativamente. Então, eu tenho pedido já há algum tempo para que os participantes do clube, né, aquelas pessoas que estão sempre comigo, para que eles votem, para que eles indiquem livros e me ajudem a decidir quais serão as leituras. Então, alguns desses livros que eu trago hoje foram escolhidos pelos participantes do clube. E é o caso justamente do livro que nós leremos em julho, que é Tudo é Rio, que foi escrito pela autora Carla Madeira, que é uma mineira e é uma autora contemporânea nossa. Então, para quem se interessa em conhecer mais sobre autores brasileiros contemporâneos, essa é uma ótima pedida. Esse livro tem recebido críticas excelentes e algumas pessoas do meu clube já fizeram a leitura, mas disseram que gostariam de ler de novo, de uma maneira compartilhada, né? Conversando sobre esse livro e fizeram então essa indicação e eu acabei escolhendo para a nossa leitura de julho. E eu pesquisei um pouquinho sobre a história desse livro, eu li diversas resenhas aí de vários sites e pelo que eu vi, esse livro ele trata basicamente sobre relações humanas, né? E mais especificamente sobre relacionamentos amorosos. Então a gente tem aqui a história de um casal e esse casal começa a sofrer, né, um desgaste ali em sua relação por conta de alguns problemas, como por exemplo o ciúme excessivo do marido. E aí depois aparece então uma terceira personagem, que é uma prostituta, e ela acaba entrando na história desse casal e eles formam um triângulo amoroso. E também, baseado aí nas informações que eu vi, né, nessas resenhas, esse livro ele mistura um pouco de suspense com erotismo, então é um gênero bem diferente. E ele também trata de questões profundamente humanas de uma maneira muito poética. Então tudo isso que eu estou dizendo para vocês é a partir do que eu li sobre esse livro, porque eu ainda não conheço a história em si, mas é um livro que promete ser excelente, inclusive já vi resenhas até de outros booktubers falando sobre ele, e acho que vai ser uma leitura maravilhosa aí para a gente começar o nosso segundo semestre. E quem quiser conhecer essa obra é só se inscrever no formulário que eu já deixei aqui no campo de descrição desse vídeo. Em seguida, no mês de agosto, nós faremos uma leitura pela qual eu estou muito ansiosa, porque é o seguinte, eu adoro livros que tratam sobre o tema da Segunda Guerra Mundial, que apesar de ser um tema pesado, é algo assim sobre o qual eu gostaria de conhecer, de aprender mais e realmente compreender tudo que confluiu para que aquela situação horrível acontecesse. E principalmente eu me interesso por livros que falam sobre o nazismo. E coincidentemente, várias pessoas do meu clube de leitura têm esse mesmo interesse. Então eu comecei a pesquisar, né, um bom livro para a gente fazer a leitura e pedi novamente a contribuição dos participantes do clube, porque nós estávamos em dúvida entre duas opções, que seria o Vida e Destino, do Vassili Grossman, que também é um livro sensacional, e esse aqui, que é O Holocausto, que foi escrito pelo autor Lawrence Rees. Então, esse livro foi escolhido pelos participantes através de uma votação. Eu vou colocar para vocês aqui o resultado da votação. E é um livro super extenso, então por isso até que eu precisei fazer uma programação diferente.
Então, ele vai ser lido durante o mês de agosto, mas a gente não vai concluir essa leitura em agosto. Nós continuaremos durante um período em setembro. E aí, por isso, também o livro de setembro é uma leitura mais fácil, para que a gente consiga dar conta do nosso objetivo, que é fazer a leitura de um livro por mês, mas que também a gente possa fazer uma leitura com qualidade, né, e não na correria dessa grande obra aqui. Bom, então aqui em O Holocausto, Uma Nova História, esse autor, o Lawrence Rees, ele faz uma pesquisa extensa sobre todos os acontecimentos que envolvem o Holocausto, e ele descreve isso aqui, pelo que eu vi também de todas as resenhas, de todos os comentários e críticas, ele faz isso de uma maneira impecável. E ele mistura, então, aqui entrevistas, né? Ele realizou entrevistas aí ao longo de muitos anos com sobreviventes do Holocausto, com pessoas que foram responsáveis pelos campos de concentração e por todo esse horror. E ele também utiliza documentos e pesquisas acadêmicas para compor a sua obra. Então, aqui a gente tem um estudo muito completo sobre como foi possível que esse grande crime, né, o Holocausto, pudesse acontecer. E a sinopse do livro, ela nos diz o seguinte: Lawrence Rees passou 25 anos entrevistando sobreviventes e os responsáveis pelo Terceiro Reich e pelo Holocausto. Nesta história arrebatadora, ele combina esses testemunhos com as pesquisas acadêmicas mais recentes para investigar o que tornou possível o maior crime da história. Rees argumenta que, apesar de o ódio aos judeus estar no epicentro do pensamento nazista, não podemos entender o Holocausto por completo sem considerar os planos de matar também milhões de não-judeus. Ele revela ainda que não houve um roteiro específico para o Holocausto. Em vez disso, os acontecimentos foram se agravando um após o outro, até culminar no horror completo. Apesar de Hitler ser o principal responsável pelo que aconteceu, a culpa é coletiva, Rees nos lembra, e os efeitos permanecem. Então, essa parece ser uma leitura muito interessante, com a qual nós vamos aprender muito, apesar de ser um tema extremamente pesado, né? Se você também gostaria de compreender mais sobre esse episódio horrível da história da humanidade, né? Eu sugiro que você, então, participe da leitura conosco, que eu tenho certeza que essa vai ser uma excelente leitura. E eu já estou divulgando esse vídeo com antecedência para que todo mundo consiga se programar e comprar aí os livros que deseja ler no segundo semestre, porque alguns deles têm um valor um pouco mais alto, como esse, né? Ele não é tão caro, se a gente for considerar todo o trabalho que envolveu a produção desse livro, a qualidade do material que a gente tem aqui, então ele não é caro, mas esse valor talvez para algumas pessoas pese no orçamento, então já estou divulgando antes para que você consiga comprar, se programar com antecedência, receber seu livro a tempo da leitura. Então essa é a nossa leitura de agosto, e se você deseja participar, o formulário de inscrição também já está aqui no campo de descrição desse vídeo. Em seguida, no mês de setembro, como eu disse, a gente vai fazer uma leitura um pouco mais curta, né, justamente porque a leitura de agosto ela vai se estender um pouquinho para setembro. E eu pedi então a contribuição dos participantes do clube para que a gente pudesse escolher uma história em quadrinhos, porque é algo que a gente consegue fazer a leitura de uma maneira assim mais rápida, né, que apresenta um conteúdo bem legal, mas de uma maneira diferente. E foram sugeridas 4 HQs. Então, na verdade, 3 delas foram sugestões do pessoal do clube e uma fui eu que coloquei, e depois eu disponibilizei a votação, né, para que as pessoas pudessem escolher qual era o preferido. E o livro que ganhou foi este aqui, Maus, do Art Spiegelman, que também é um livro premiadíssimo, que é um livro assim que é muito reconhecido. E eu achei que esse livro não fosse ser escolhido, porque ele aborda novamente o tema do nazismo, e como a gente vai ter feito uma leitura no mês anterior sobre isso, eu pensei que talvez as pessoas pudessem querer mudar assim, de tema, pudessem querer espairecer um pouco, já que é um tema super pesado, mas os participantes do clube acabaram escolhendo esse aqui. Também vou deixar aqui para vocês como foi a votação. E esse é um livro que eu tenho aqui na biblioteca já faz algum tempo e eu nunca li, apesar de ouvir todo mundo dizendo muito bem sobre essa obra. Então aqui a gente tem uma história em quadrinhos, eu vou tentar mostrar para vocês um pouco aqui, né, do traçado desse livro. Então dá para ver que é uma obra que ela é toda em preto e branco. E aqui a gente tem a experiência que foi vivida pelo pai do Art Spiegelman, do autor desse livro, né? O pai dele ficou num campo de concentração e a gente tem isso então materializado aqui nesse livro. E, inclusive tem uma nota aqui que saiu no jornal The Times que diz o seguinte: Spiegelman retrata os nazistas como gatos, os judeus como ratos,
os poloneses como porcos e os americanos como cães. Todos são terrivelmente humanos. Então fica aqui mais uma leitura que promete, que parece ser incrível, que vai acontecer no mês de setembro. E se você, de repente, nunca leu história em quadrinhos, né? Provavelmente você deve ter lido enquanto criança, né? A Turma da Mônica, todo mundo lia. Mas, de repente, se você se tornou adulto e nunca mais leu uma história em quadrinhos, tá aqui a sua oportunidade de começar com o pé direito através de uma excelente obra. Depois, no mês de outubro, a gente tem uma programação especial aqui no canal. Eu tento trazer sempre livros relacionados ao mês do horror, né? Já que é o mês do Halloween. E então no mês de outubro eu escolhi, essa não foi uma indicação do pessoal do clube, foi uma escolha minha. Eu escolhi então um livro que é um clássico do gênero de terror, apesar de que para algumas pessoas provavelmente esse livro ele não vai dar medo, porque não se trata de elementos de susto, né, de elementos que façam você sentir medo, mas sim de um ar diferente, de todo o suspense que envolve essa narrativa. Eu ainda não li esse livro, mas eu já assisti a adaptação cinematográfica, como provavelmente muitos de vocês já viram, e eu estou falando então do Bebê de Rosemary. Esse é um livro extremamente conhecido, ele ganhou agora essa nova edição da Dark Side, que ficou maravilhosa. Eu tive que comprar porque tem outra edição disponível no mercado, se você quiser um livro um pouco mais barato, né, com um preço mais acessível. Mas eu amo os trabalhos da Dark Side, e aqui não foi diferente, então eles fizeram uma obra em capa dura, tem até algumas imagens aqui que são da adaptação cinematográfica desse livro. Então, enfim, né, mais uma obra maravilhosa feita por essa editora. E caso você não conheça ainda essa história, aqui a gente acompanha um casal, né, formado pela Rosemary e por seu marido. Eles se mudam para um prédio e ali eles passam a conhecer os moradores e algumas coisas estranhas acontecem nesse prédio, embora eles não saibam explicar o que está errado, né, o que está acontecendo, mas percebem sim que tem algo de estranho ali. E a Rosemary quer muito ter um bebê, então a gente acompanha aí toda essa história dela na tentativa de engravidar e os acontecimentos que se desenrolam a partir daí. Então, se você tem vontade de conhecer esse grande clássico do terror, aguarde, porque em outubro vai ser a vez dele no nosso clube de leituras. E já que em outubro a gente vai fazer a leitura de um clássico do terror, em novembro eu escolhi um thriller de deixar a gente assim, sem conseguir parar de ler, e esse é o livro Procure nas Cinzas. Ele foi escrito pelo Charlie Donlia, que é um dos meus autores favoritos quando se trata de thrillers. Ele sabe construir muito bem esse suspense, essa coisa que você realmente não consegue parar de ler. Esse é o livro mais recente dele, né? É um lançamento, então é um livro fresquinho que a gente vai ler. E eu vou ler para vocês a sinopse dessa história. O ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center chocou o mundo 20 anos atrás. Mas para uma família, esse atentado deixou um sentimento de tristeza e fracasso. A destruição dos edifícios deu fim à vida da principal suspeita de um crime brutal, sem que ela tivesse a chance de se defender. E sua irmã, Emma, ainda tinha um assunto pendente. Naquele momento extremo, pouco antes de o prédio desabar, Vitória conseguiu realizar uma última ligação pedindo que Emma ajudasse a provar sua inocência. O caso fica abandonado por 2 décadas, até que a evolução das técnicas forenses possibilita a identificação, entre os escombros, do DNA de uma das vítimas dos ataques, justamente Vitória Ford, a mulher que foi considerada culpada pelo assassinato de um famoso escritor. Avery Manson, uma famosa apresentadora de TV, está em plena ascensão em sua carreira. Seu faro jornalístico a leva até a história do DNA encontrado no World Trade Center. Em uma conversa reveladora com Emma, Avery decide fazer o que for preciso para reabrir o caso, expor as falhas da polícia e descobrir se Vitória era ou não inocente. O que Avery não sabia era que a vida pessoal da irmã de Emma estava um verdadeiro caos. Então será preciso remontar um quebra-cabeça para se chegar à verdade. Mas Avery guarda também muitos segredos, que na busca insaciável por conseguir uma ótima história, podem ser expostos e destruir todo o sucesso que conquistou. Gente, se você ainda não leu Charlie Donlia, se você nunca leu nenhuma obra dele, eu recomendo fortemente que você faça, caso você goste de thrillers, porque são livros que, como eu disse, a gente não consegue parar de ler e tem muitas reviravoltas. Então, a todo momento você fica, não, eu acho que esse é o culpado, não, agora eu acho que é esse, agora eu acho que é esse. Daí, no final, não era nada disso que você estava pensando e tem toda uma outra coisa por
trás da história, as coisas vão mudando a todo momento, é um livro muito dinâmico e apesar deles normalmente serem extensos, geralmente os livros dele têm aí em torno de 300, 400 páginas, mas você lê assim em 2, 3 dias, sabe? Porque a gente fica muito curioso mesmo para saber o que está acontecendo. Então eu aposto alto aqui nesse livro, eu acho que todo mundo que gosta desse gênero vai gostar dessa leitura e esse fica então para o mês de novembro no nosso clube de leituras coletivas. E depois, para encerrar o ano, eu escolhi um livro assim que também tem excelentes críticas, que tem muita gente elogiando, que é mais um livro brasileiro contemporâneo, um livro nacional, e eu tô falando de A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas. Esse livro, que foi escrito por Maria José Silveira, ele é um livro que nos conta um pouco sobre a saga de várias mulheres, né? Acompanha aí a trajetória de várias mulheres e através da história delas a gente consegue ver também a história do nosso próprio país. No ano passado nós fizemos a leitura aqui no Clube de Torto Arado, que é um livro sensacional. Se você não leu ainda, eu recomendo muito que você faça essa leitura. E Torto Arado me parece ter uma proposta talvez um pouco semelhante com a desse livro, que é realmente de desnudar a história do nosso país, né, de fazer uma análise de tudo que compõe então a formação do Brasil. E eu vou ler para vocês aqui um pouquinho da sinopse. Então nós temos o seguinte: estas narrativas de vida, escritas em tom bem-humorado e coloquial, seguem um encadeado de gerações de mulheres que acompanharam momentos do povoamento inicial do litoral da colônia até a construção de Brasília. A autora persegue com imaginação e sutileza os meandros dramáticos de ciclos vitais de mulheres que emergem de conjunturas históricas específicas sem nenhuma sombra preconceituosa de estereótipos femininos, dotadas, cada uma a seu modo, de personalidades fortes. Os episódios seguem a vida da mãe das mães e, por vezes, a trama de relações mãe, filha, avó, sucedendo-se vidas incrustadas na caça a escravos índios, no canibalismo dos tupis, na vida de mineradores, mascates e traficantes de escravos. Com arguta sensibilidade histórica, a autora explora as diferentes maneiras de ser mulher e de amar através dos tempos. Gente, parece ser uma leitura interessantíssima. Eu tô muito ansiosa, até tinha pensado em mudar a sequência, né, do cronograma e colocar esse livro antes que os outros, porque eu realmente estou muito curiosa para fazer essa leitura, mas aí acabei organizando de maneira que esse livro feche o nosso ano, porque a gente precisa fechar o ano muito bem, né? E para isso eu escolhi esse livro. E é isso então, gente. Essas são as 6 leituras que nós faremos no segundo semestre. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês se interessem pelos livros escolhidos. Se você deseja participar, então, dos 2 próximos meses, né, ou de julho ou de agosto, o link para as inscrições já está aqui embaixo. É só você colocar o seu nome e o seu telefone celular para que eu possa te adicionar ao grupo. E em breve a gente se vê, então, nas leituras. É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo.